Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática e o nosso objetivo da aula de hoje é falar sobre uma ligação bastante interessante, que é uma ligação tipo stub, que é oferecida pelo Ideia Estática e a gente utiliza muito na prática também em diversas situações de projeto. Para mostrar para vocês os recursos oferecidos pelo stub, esse novo comando que a gente vai apresentar para vocês, eu vou retornar a nossa configuração com chapas de extremidade, certo? Desculpa, chave extremidade não, aquela parametrização de vigas e pilares. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em operações e vou clicar nesse oitavo comando aqui, que é stub. Como é que funciona basicamente o comando stub? Na hora que a gente clica no comando, pessoal, observem que temos a nossa viga, que é o elemento M2, e temos um elemento que é o stub, que é um elemento que está acoplado diretamente ao pilar. É uma forma da gente soldar um pedaço de viga no pilar, ou seja, um elemento no pilar, e depois, durante a montagem, fazer a conexão com um elemento de viga que vem posteriormente, certo? Então, como é que funciona basicamente o stub? Como é que funciona o comando? Observem que eu cliquei aqui no stub, ele aparece o elemento que a gente quer utilizar, o elemento no caso é o elemento M2, que a gente selecionou. Definimos a posição do stub, 250 milímetros. A gente sempre tem que observar qual é o referencial que se adota. Então, por exemplo, aqui o referencial nesse momento é um referencial de 250. Uma questão interessante é que temos esse 250 em relação ao eixo do pilar. E observem que a nossa viga, o nosso stub, ele está meio que invadindo o pilar, né? Fica até parecendo, opa, esse comando não está muito bem ajustado ao que a gente efetivamente precisa. Eu tenho duas opções, pessoal, de mexer, e vocês vão verificar uma questão muito interessante na ideia, que a ordem com que os comandos são informados pelo usuário faz diferença, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho essa distância de 250, vamos imaginar que ela me atenda bem, isso obviamente vai depender do julgamento de engenharia que vocês fizerem, e a referência está localizada no eixo do pilar. E claro, eu estou visualizando claramente que o stub está atravessando o pilar e não é assim que a gente quer detalhar. O que que a gente pode fazer? Eu posso clicar numa nova operação, utilizar aquele primeiro comando que a gente trabalhou, que é o comando cut, ou cortar. Eu posso utilizar a setinha para clicar no elemento e clicar no stub. Então, automaticamente, observem que o stub foi recortado. Quer dizer, esse pequeno pedaço de perfil ele foi recortado e a gente vai ter a liberdade de trabalhar com esse recorte da maneira desejada. Posso utilizar um filete de solda duplo, com 6 milímetros, 6,6, ok. Então, a gente tem essa liberdade de trabalhar aqui, tá? Ok. Agora, vamos imaginar que eu delete esse comando e que eu delete o stub. E que antes de eu fazer o stub, eu já recorte o elemento M2. Então, eu vou clicar aqui em operações, cortar, elemento M2, solda com 6 milímetros, Enter, solda com 6, Enter. Então, observem que o perfil já está cortado, certo? Vamos agora aplicar o comando stub. Então, vou clicar no comando stub. Observem, pessoal, que o comando stub agora ele não conseguiu ser aplicado, certo? Ele simplesmente entrou em conflito com o comando que já tinha sido estabelecido. Então, eu já tinha feito um recorte, com chapa, com tudo, então ele já tinha sido estabelecido. Então, eu não consegui gerar o stub. Vamos voltar lá ao comando cut. Vou voltar ao comando cut. Vamos imaginar que eu queira retirar essa soldagem que foi feita. Então, eu retirei essa soldagem. Ó, tirei a soldagem. Ok. Novamente, não tivemos qualquer tipo de influência. O stub continuou desabilitado. Ou seja, a gente continua não conseguindo utilizar o comando, porque previamente eu já tinha utilizado um comando cut anterior, certo? Agora, se eu simplesmente desabilitar o cut, observem que o comando stub volta a funcionar normalmente. Então, vejam que a ordem dos fatores aqui ela faz diferença na nossa modelagem, tá?
Então, eu vou deletar esse comando, deletar o comando, excluir, e vamos voltar àquela nossa sequência anterior. Então, vou cortar o stub, sobe de filete, 6 e 6, certo? Então, tá aqui o nosso stub criado, solda de filete duplo em ambas as situações, certo? Bom, vamos retornar ao comando stub para explorar um pouco melhor ele. Né? Embora ele seja muito parecido com o comando chapa de extremidade, é interessante que a gente explore. Particularmente, eu gosto muito do stub, em que a gente utiliza ao perfil, ao invés de ao perfil simétrico. É possível, a depender do tipo de ligação e também das características da obra, a gente colocar uma chapinha um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, enfim. Se a gente quiser replicar o que foi feito anteriormente, eu vou colocar -10, -10. Então a gente tem a liberdade de trabalhar, tá? Deixa eu verificar aqui, filete duplo, 6, 6. Ao invés de -10, vamos colocar -9, -9. Ok. Então tá aqui o nosso stub corretamente avaliado. E aí toda a cadeia de comandos, pessoal, é muito parecida com o que a gente mostrou para o endplate. Posso escolher espessura de chapas, posso minimizar, escolher o tipo de parafuso com seus respectivos gabaritos. Notem que esse gabarito aqui inicialmente, ele pode ser ajustado, a gente pode colocar mais elementos, certo? E a gente tem aqui uma opção que é nova, certo? Então toda a parte de parafuso e solda já é coisa habitual, já é coisa que a gente está acostumado. Em relação ao stub, a gente tem questões que são novas, certo? A gente pode definir o stub, pessoal, tanto a partir do elemento de viga que a gente selecionou, que é o elemento M2, a mesma seção, e sempre que eu mudar essa seção, o stub ele vai automaticamente atualizar. E a gente pode também utilizar algum elemento selecionado, que eu já tenho na minha lista de materiais. Observem como ficou esquisito, né? Quando a gente colocou selecionado, o negócio ficou todo doido aqui, porque a gente selecionou um perfil mais baixo, certo? Então a gente pode fazer isso. Ou a gente pode colocar também nenhum, né? Fica mais esquisito ainda, mas a depender do que o usuário precise fazer, da criatividade do usuário, pode ser que faça algum sentido utilizar um nenhum, certo? Vamos imaginar que eu queira colocar um elemento selecionado, deixa eu ver aqui, vamos imaginar um elemento selecionado e que eu queira colocar explodir. Essa é uma opção que eu gosto de utilizar muito também, que é o explodir. Deixa eu colocar aqui do elemento, certo? Quando a gente coloca o explodir, pessoal, eu tenho uma certa liberdade de definir algumas inclinações. Primeiro, se ele é simétrico ou assimétrico. E aqui inclinações. Por exemplo, vamos colocar uma inclinação 30 graus. Olha lá. Observem que quando eu coloco a inclinação 30 graus, olha como o perfil já ficou diferente. Então ele seguiu a nossa referência do elemento, que foi o que eu informei para a ideia estática, mas ele me permitiu alguns recursos adicionais. Se eu vou utilizar ou não, aí é uma questão do usuário. Tá? Nesse caso dessa ligação aqui, de viga chegando na mesa do pilar, eu não costumo utilizar essa diferença, mas a gente pode utilizar, tá? Essas inclinações. Agora, uma lógica totalmente diferente acontece quando eu crio o stub no elemento aqui, ó, de viga chegando na alma do pilar. Por exemplo, vou clicar aqui no elemento M3, certo? Eu vou dar um cut. Vamos ver em que elemento a gente vai dar o cut. Eu vou dar um cut nesse próprio elemento stub. Um cut no elemento stub. Colocar a caixa delimitadora. É o comando. Deixa eu ver se conta desse explodir ligado. Não. Foi isso aqui, ó. Quando eu tinha explodido o elemento stub, é como se a ideia estática deixasse de encarar esse elemento como um perfil e encarasse com 3 chapas, certo? Como eu tirei o comando explodir, eu desabilitei o comando explodir, vejo que agora o cut ele permite que a gente selecione o stub, ó. Então vejam que é um negócio interessante, né? A cadeia de comandos, a sequência, ela vai influenciando em todo o processo, tá? Mas vamos fazer o seguinte,
Esse comando cut, eu vou utilizar o cut no comando M2, vamos deixar assim. E a priori vamos deixar o stub sem qualquer tipo de recorte, que aí eu vou mostrar para vocês questões interessantes. Vamos imaginar que agora a gente queira explodir o nosso elemento stub e que eu queira utilizar o próprio perfil M3 como referência e que eu queira atribuir inclinações nesse elemento, certo? Por exemplo, vamos imaginar uma inclinação de 10 graus, ou 10 graus. Eu vou chegar um pouquinho mais, colocar aqui 9 não, 9,5. Vou imaginar que eu queira, pessoal, fazer um recorte no meu stub, não, vou colocar 8. 6,5. Ó, vamos imaginar que eu queira fazer isso aqui, ó. Que eu queira colocar aqui o stub é soldado como se fosse um pequeno chanfro, né? Como se fosse uma inclinação aqui. Eu vou ajustar essa distância. Vou colocar aqui uma distância de 150. Não, 150 acho que não vai ficar legal. Vou colocar 200. 200. Vamos mexer no ângulo. 9. Pronto. Vamos imaginar que a gente queira colocar algo mais ou menos assim, né, que faça sentido para o projeto de vocês. Às vezes a gente tem um pilar largo, faça sentido a gente ter uma inércia variável, enfim, vamos imaginar que essa seja uma tipologia típica. Claro que para a gente fazer esse stub é interessante que a gente faça com chapa, né, logicamente com chapa. Então, vejam que eu criei um stub com largura variável utilizando esse comando explodir. E agora vamos imaginar que eu queira fazer os recortes, né? Então, vamos clicar em operações. Já que eu explodi o stub, significa dizer que agora eu não tenho mais um perfil, mas 3 chapas associadas. E, consequentemente, a gente vai precisar utilizar um outro comando, que é um comando parecido com cortar, porém dedicado à parte de chapas, que fica aqui embaixo e se chama corte de chapas. Vou clicar nele. E aí agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai cortando os elementos do stub. Ó. Eu vou clicar aqui na mesa superior do stub. Vou pedir que ele corte em relação ao pilar. Ao invés do comando caixa delimitadora, eu vou utilizar o comando superfície. Solda de filete duplo, 6 milímetros. Tá? Então tá aqui a nossa solda. Alberto, vamos imaginar que agora eu queira replicar esse mesmo comando cortar para os outros componentes do stub. Clicar com o botão direito, copiar. Vou selecionar agora com a setinha a alma do stub. Vou fazer a mesma coisa, copiar, selecionar com a setinha parte inferior. Então observem que rapidamente eu criei aqui os recortes necessários para que o stub funcionasse, certo? Então tá aí. Tem uma observação sobre o stub que é importante, que é o seguinte. Vou voltar aqui na parte do stub. O stub, pessoal, ele tem, observe que ele tem aqui, ó, por se tratar de um elemento de solda, né, um elemento de uma associação de chapas, foi o que a gente transformou o stub, né, uma associação de 3 chapas. Observem que a gente pode definir essa solda que está aqui. Como é que a gente faz isso? Vamos observar o comando solda. Temos aqui solda do stub de mesas e alma. Se eu colocar, por exemplo, sem solda, observem que a solda sumiu. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, de baixo, sem solda, observem que agora a soldagem dos elementos aqui também sumiu, ok? Então uma coisa que a gente precisa sempre ficar atento é a questão das soldas, tá? Isso daqui pode limitar um pouquinho a gente, porque veja que a gente só tem 2 opções. No entanto, a gente tem tanto essas soldas aqui internas, quanto as soldas entre as extremidades do stub e do perfil em relação às chapas, certo? Então, obviamente, cabe ao usuário ter uma certa criatividade em determinados aspectos aqui, tá? Então, padronizar soldas, enfim, então vale a pena a gente sempre ter um cuidado no lançamento das informações. De qualquer maneira, vejam que o comando ele é fácil de ser utilizado e oferece diferentes recursos ao usuário, tá? Bom, então, pessoal, é basicamente isso. Eu acredito que a gente tenha conseguido explorar bem esse comando. Claro que para um pontapé inicial, se vocês quiserem realmente explorar o comando stub de uma maneira mais profissional, em ligações mais complexas, isso é prática.
Eu costumo dizer que é como andar de bicicleta. À medida que a gente vai tomando algumas quedas, a gente vai cada vez mais aprendendo e trazendo agilidade ao nosso processo, ok? Então, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero trazer mais novidades sobre o tema no futuro e até a próxima. Grande abraço, pessoal.